Vivi, então, hoje voltando, né, aos nossos bate-papos aqui, às quartas-feiras, eu queria que você abordasse um tema que tem sido recorrente, lamentavelmente, há mais de uma semana. Nós temos visto muitas tragédias ultimamente, né? A que mais talvez os tocou foi aquele terremoto na Turquia, matando milhares de pessoas, e é claro, na velocidade da informação, a gente é praticamente noticiado sobre isso em tempo real. E aqui no nosso litoral, é claro que se uma vida for perdida já é suficiente para a gente ficar entristecido, mas aqui no nosso litoral nós tivemos realmente cenas muito tristes desde o Carnaval. Queria perguntar para você, aliás, eu vi algo que me surpreendeu, que é uma estrutura, está sendo oferecida uma estrutura psicológica para esses moradores. Eu queria que você abordasse um pouco isso, até que ponto isso realmente pode fazer diferença na vida das pessoas, e é claro que faz, e como você enxergou essa medida, como é que você enxerga isso, Vivi? Beto, em primeiro lugar, nós temos que ter consciência de que as tragédias climáticas elas nos deixam numa situação de muita vulnerabilidade, porque a maior angústia do ser humano é tomar consciência de que não tem controle sobre nada, né? Então, tragédias climáticas elas nos mostram o quanto somos pequenos e o quanto estamos vulneráveis a estrutura do planeta, né? Há países onde há terremoto, aqui nós temos, realmente moramos num país tropical, então nós temos essa questão das chuvas e os desmoronamentos, enfim, tudo que nos traz a realidade de não termos controle nos deixa vulnerável emocionalmente. Nós sabemos que é recorrente essa questão das enchentes, dos desmoronamentos, mas nunca vamos estar preparados, porque nós não somos preparados para o que não controlamos. Então, quando essas tragédias acontecem, elas nos levam a uma sensação, até eu digo que até um pouco catatônica. Você fala, nossa, mas eu não tenho o que fazer, eu não tenho como fazer. Tanto que muitas pessoas começam a conjecturar. Ah, mas por que foi morar ali? Ah, mas por que está nesse país? Por que não temos controle sobre isso, né? Se você parar para avaliar a quantidade de meteoros que o pessoal da NASA desvia da Terra, né? Então nós não estamos tão seguros assim quanto nós imaginamos. Lidar com a tragédia repentina é sempre mais traumático. A maioria das pessoas que sobrevive a esse tipo de tragédia, elas entram num quadro de estresse pós-traumático, que antes é muito parecido com a tal da neurose de guerra. Lembra dos soldados quando saíam da guerra, ficavam com aquela Aham. neurose de guerra? Então é um quadro de estresse pós-traumático que pode se tornar crônico. Então você tem a importância, claro, de um apoio psicológico. Primeiro, porque a gente precisa aprender que nós não somos seres físicos e não emocionais, né? Infelizmente, o apoio emocional ainda vem em segundo plano para muitos de nós, em muitas esferas da nossa vida. Tem gente que não acha importante. Dentro dos hospitais, por exemplo, é importante o acompanhamento psicológico porque a pessoa vai morrer. Não, só dela estar doente, né? É importante o acompanhamento psicológico porque ela tem um filho autista. Não, todo mundo que se torna mãe, se torna pai, precisa de um acompanhamento psicológico. É muito mais importante do que a gente imagina. A minha área, infelizmente, ainda é negligenciada. E aí você tem pessoas que passam pelo trauma da tragédia em si, que perdem pessoas queridas e que perdem o que tem. Muitas vezes o pouco que tem. Né? Tanto que outro dia eu escutei um comentário até meio imbecil, sabe? Ué, mas a pessoa não tem nada e depois perde tudo? Quer dizer, o que é o nada? O que é o tudo? Então, é claro que é importante, porque o que o ser humano precisa nesse momento é da famosa resiliência. Ele precisa recomeçar. E nós temos, inevitavelmente, que recomeçar muitas vezes ao longo da nossa vida. Olha eu aqui um belo exemplo, né? Não há como passar pela vida sem sofrer, não há como passar pela vida com um único ciclo. Isso não existe, isso não está disponível para a nossa espécie. Então, a vida é feita de rasgar-se e remendar-se, como disse Guimarães Rosa. Né? Todo o tempo
vai ser dividido em pequenos ciclos. E o fim de um ciclo, ele sempre dói, ele é sempre sofrido. Então, me chamou a atenção a moça, né, nessas reportagens que a gente andou vendo, né? Ela tinha vindo do Nordeste lá para o litoral norte, e aí, jovem ainda, com filho pequeno, perdeu absolutamente tudo que tinha dentro da casa, e ela virou pro jornalista e disse assim: Olha, eu vou voltar lá para o Ceará, porque eu vim aqui para ter uma vida melhor, e aí aconteceu tudo isso, eu estou me sentindo insegura, então a gente vai voltar para onde está a nossa família. E aí me chamou muita atenção a capacidade que ela teve de focar no que ela tinha que fazer naquele momento. Então eu vou voltar, porque está doendo, eu perdi pessoas aqui, deu errado, mas eu preciso recomeçar. Então é importante esse acompanhamento psicológico para que a pessoa entenda que ela tem que lidar com essa dor, a perda é uma dor e ela tem que seguir. E a gente fica muito feliz de saber que eles têm esse tipo de amparo, que eles têm esse tipo de acompanhamento, porque a vida, ela não é o mundo da Alice para praticamente ninguém. E quanto menos a pessoa passa pela dor, Beto, menos resistência ela tem. A gente tem uma juventude aí agora que foi muito bem criada, muito bem educada, muito bem abastada, né? Os filhos da suíte, como eu costumo dizer, se perde o namorado, quase morre, se suicida. Então é um ser humano pouco preparado para lidar com algo inevitável que é a dor e que é a perda. A gente tem que estar preparado para qualquer tipo de tragédia. E pode acontecer. Pode acontecer. Então, fico feliz, acho que é importante e acho que é o momento da gente pensar que a nossa mente, né, o que diz respeito à dor emocional, ao psicológico, à mente, ela é parte da gente. Ela não é algo que opcionalmente nós podemos tratar, se precisar, num momento muito grave, não. É que nem ir ao dentista. A gente tem que olhar para isso, porque é dali que vem a capacidade de recomeçar, de perceber um ciclo fechado, de lidar com uma perda, de lidar com uma tragédia e de seguir, porque essa é a regra do jogo. Recentemente, nós revimos pela internet um depoimento dado pela Adélia Prado, entrevistada pelo Roda Viva, e me chama muito a atenção, porque foi um recorte, na verdade, onde ela fala de sofrimento, né? E ela faz uma crítica, inclusive, aos livros de autoajuda e tal. Eu falei, escuta, sofrimento, você tem que passar pelo sofrimento. A vida tem sofrimento, né? E aí eu estou me lembrando de um outro ponto. O Jô Soares, uma vez, entrevistou um humorista, ele fez um quadro impagável diante do Jô Soares. Como se fosse um soldado, e você falou das guerras, um soldado que ele vai levando um tiro no braço, depois ele leva o tiro no outro braço, depois ele leva o tiro na perna, depois ele leva outro tiro na outra perna, e ele vai encenando tudo aquilo diante do Jô Soares. Quando você acha que ele está para morrer, aí ele ressurge novamente, e aí ele ainda fala alguma coisa. Ou seja, você está falando de resiliência, mas muita gente que estava lá, Vivi, também se apega à fé, ao seu Deus, né, naquilo que acredita. E muitas vezes há uma confusão de nós acharmos que isso é uma providência. Isso pode ser obra de Deus, como se Deus quisesse realmente nos castigar em algum momento da vida. Colocando esse contraponto, fé, resiliência e crença, nesse tripé. Explique para a gente. Bom, vamos lá. Fé não tem absolutamente nada a ver com pena, com penalidade. Muitas pessoas confundem a fé com o conceito do Deus que castiga. Você tem que ter fé porque senão vai acontecer tal coisa com você. Foi uma providência de Deus por causa do carnaval e as pessoas estão fazendo isso ou fazendo aquilo. O conceito do Deus que castiga, Beto, é medieval, você sabe disso, né? E foi criado para o controle da sociedade. Uma sociedade que acredita que se não andar na linha, se não fizer o que o bispo disser, e eu estou falando aí da Idade Média, vai acontecer uma tragédia, é uma sociedade facilmente controlável. Isso não tem absolutamente nada a ver com fé. Fé
é transcendência. Fé é acreditar no que você não vê. Fé é acreditar no que o Freud chamou de pulsão de vida. É acreditar na capacidade de sobreviver, de transcender, de conseguir, é muito diferente de religião. A gente costuma separar a fé da religião. É sabido que as pessoas que têm fé são muito mais felizes, mas a fé não existe para explicar ou para castigar. Eu penso que essa necessidade que o homem tem de dar explicação para tudo, eu acho uma coisa meio newtoniana ainda, sabe, Beto, causa e efeito? Né? Ok, Einstein já veio, já falou sobre a relatividade, mas tem gente que continua muito newtoniano ainda. Então fica muito assim, aconteceu isso porque teve aquilo. Essa necessidade de ter um entendimento raso sobre as coisas e de dar explicação. A gente não tem explicação sobre praticamente nada aqui. Então, há uma confusão disso com a religião, com crença. Isso não tem absolutamente nada a ver com fé. Fé é sobre acreditar. Religião, falando num contexto geral, historicamente, ela tem muito mais a ver com controle de comportamento do que com fé. Né? Então, fé é acreditar que a gente possa conseguir, que a gente vá se reerguer. Fé não tem absolutamente nada com tentar achar uma explicação, ainda mais usando um Deus medieval que castiga. Porque se você acreditar num Deus que castiga, você está se desconectando do que é mais bacana no sagrado, que é o amor. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando Cristo veio, ele falou só sobre amor. Ele não falou sobre punição. Inclusive, ele disse para ninguém atirar a pedra. Né? Então, como é que ele iria punir uma parte da sociedade por algo que, teoricamente, uma outra parte possa ter feito? Se está acontecendo isso com você é porque você merece. Isso chega a ser uma onipotência. Chega a ser um ser humano que quer ser Deus. Né? Esse é o conceito de onipotência. Não, eu tenho a explicação por isso. Não, você não é Deus. Né? O ser humano se torna melhor quando ele perde a onipotência. Falando sobre a questão da Adélia Prado, né? E sobre essa eu acho que eu vi essa cena do Jô Soares. A gente sim faz sempre uma crítica aos livros de autoajuda, por quê? Porque eles escrevem de uma forma em que eles começam a culpar o ser humano quando ele sofre. Mas se você tá assim, você tem que se levantar, você tem que levantar a cabeça, você não pode estar sentindo isso. Sofrer é parte da vida. A gente tem que sofrer até conseguir elaborar o sofrimento. E não é fácil. Eu acho que eu só consegui através do meu processo de análise. Não sei se um dia eu consegui sozinha elaborar um sofrimento meu, mas sofrer faz parte da vida. E aí você pega livros onde a pessoa conta, nossa, eu fiz, eu aconteci, olha esse cara aqui, que maravilhoso, ele recomeçou tantas vezes. Aí você se sente um ET por estar sofrendo e por não conseguir. A gente não consegue sempre. Então acaba sendo a famosa positividade tóxica o que se escreve nesses livros de autoajuda. Eles são rasos. A arte, Beto, ela é essencialmente feita do sofrimento humano, né? As obras mais lindas da literatura, músicas, tal, o ser humano faz arte da própria dor. E faz parte, a gente tem a pulsão de vida, como eu coloquei, mas a gente também tem a pulsão de morte. O nosso grande desafio é estabelecer o equilíbrio entre essas duas pulsões. Né? O yin, o yang, o dia e a noite, né? Esse contraponto, né? Amar e sofrer, estar feliz, estar triste. Não sei como, né? Não sei se isso veio dessa sociedade contemporânea, essa ideia de que a pessoa começou a sofrer, todo mundo tem que correr. Não, você tem que se levantar, você tem que ficar bem. Não, você não tem que ficar bem todo dia. Não dá. Não é possível. Então, fique mal, se abrace, vai lá lamber suas feridas, porque a dor passa e você segue.
você continua, né? Acho que o Viktor Frankl, o criador da logoterapia, ele sempre falou muito sobre isso, né? Ele sobreviveu a 5 campos de concentração, acho que eu já falei dele para você, e ele diz exatamente isso, que o sentido da vida é encontrar um sentido para seguir. Não estamos livres da dor. Hoje eu vejo mães e pais com crianças e adolescentes, meu Deus, mas ele está sofrendo. Tá sofrendo. Cada não que você disser, e se você não disser, a vida vai dizer, vai gerar dor e essa dor vai passar. E tá tudo bem, é repertório, é ferramenta que a gente adquire e é principalmente aprender a valorizar os momentos felizes, porque quem nunca perdeu nada e nunca sofreu, não é feliz também, né, Beto? Porque não sabe nem diferenciar uma coisa da outra. E para a gente fechar em cima disso, acho que tem tudo a ver. Tem uma frase daquele poeta inglês, o Rudyard Kipling, que ele fala que me dê ferramentas velhas, né? Eu posso construir um futuro novo, né? Ou seja, você não precisa necessariamente partir de lá de trás ou daqui, ou seja, o seu conhecimento, o seu sofrimento que faz parte da sua existência, da sua personalidade, aliás, molda, né? A nossa personalidade é moldada também por tudo que a gente passou, pelo sofrimento, pelos enganos, né? Pelas decisões erradas que nós tomamos ao longo da vida, pelas certas é fácil, né? Mas pelas erradas também. Então, quer dizer que você sugere que para quem... eu não queria falar isso, mas acho que isso define bem, ou seja, não é ter necessariamente um olhar para o futuro, um olhar de Poliana, né? Vai dar tudo certo, olha que beleza, eu tinha que passar por isso, mas vai ser melhor. Isso também acho que não é bom não, né, Viviane? Eu não gosto muito de olhar para o futuro, porque o futuro não existe, né? Quando a gente olha para o futuro, Beto, a gente desconecta do presente. Então, veja, nos dias ruins, com a dor, com o sofrimento, a gente aprende. Nos dias bons, com a alegria, com o prazer, a gente usufrui. É simplesmente isso, né? Não, nos dias felizes eu usufruo, eu sou feliz. Mas o meu aprendizado e a minha produção, né, as ferramentas que eu tenho na minha sacola, elas vêm do meu sofrimento. É ali que a gente aprende. Agora, essa coisa de o futuro vai ser melhor, vai chegar um dia, né, em que eu vou ser feliz, olha para frente, não, a gente só tem hoje. Um hoje atrás de outro hoje e atrás de outro hoje. O amanhã ninguém usou, pode ser seu? Pode. Né? Eu acho que essa frase é do Jacob Levi Moreno, pai do psicodrama, não me lembro. Mas o amanhã ninguém usou. Ele pode ser seu e pode não ser. O que eu não gosto, nem como pessoa, nem como profissional, é de pessoas que ficam sempre olhando para o amanhã, esperando o amanhã, e isso as leva a uma incapacidade de estar, de viver o hoje, porque é só o que nós temos, Beto. A gente não sabe. E não saber é talvez a maior angústia do ser humano. Por isso é que ele cria essas polianices, ou essas teorias, ou mesmo essas autoajudas, porque o livro de autoajuda o que é? Uma ilusão de que é só você fazer isso que está tudo sob controle. O que a gente quer é ter controle. A gente quer ser Deus, mas a gente não tem. Então, é desligar-se dessa onipotência de achar que você vai ter um amanhã, porque você não sabe. É desligar-se de achar que você tem algum controle, que você vai planejar sua vida, você vai poupar seu dinheiro, você vai fazer tudo certinho e vai dar tudo certo. Não vai. Na vida de 100% de nós vai acontecer tudo diferente do que você planejou, e eu acho que é isso que é o legal. Né? Porque se alguém chegasse para você lá atrás e falasse, Beto, vou contar para você, você está aqui com 16, eu vou contar para você o que vai acontecer na sua vida. Você falava, nem vou ficar aqui, né? Não vou não. Na minha, então, você imagina? Eu falava, imagina, não vou nem levantar da cadeira. Então, esse não saber é que faz com que a gente aprenda, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai improvisando, viver a improvisar, Beto. Então, quando você perde essa obrigação, e eu acho que isso eu não sei, eu acho que os nossos pais e avós vieram de uma geração onde eles podiam planejar, ficavam no mesmo emprego a vida inteira, né? Agora isso não existe mais. Então, vive o seu hoje, aprende com a sua dor e usufrui da sua felicidade. É tão simples. Né? A gente não tem muito mais o que fazer aqui. E é perder essa onipotência do controle.
né? Todo mundo quer ter muito controle sobre tudo. Por isso é que vem esse tipo de frase, né? Ah, mas por que essa pessoa foi morar lá debaixo do morro? Né? Ah, se ela tivesse planejado, se ela não tivesse morado lá, não teria morrido, querida. Ninguém mora debaixo do morro porque quer. Né? Então, é ter um pouco mais de humildade, né? Se vincular ao fato de não sermos onipotentes como achamos que a gente é. Pode planejar um pouco? Pode, mas saiba que a maioria vai ser tudo diferente. E talvez essa seja a grande sacada da vida, né? Não sei, quando a gente chegar lá na frente, vamos falar, bom, o jogo era esse, né? Era legal, a gente demorou para entender. Penso isso. Olha, eu acho que estava um pouco enferrujado de ouvir, de conversar com alguém com tanta profundidade, viu? Estou apoplético, como diriam os mais antigos aqui. É isso aí, Vivi. Olha, temos muito o que falar pela frente, né? Queria no futuro também abordar um tema muito caro com você, que é a empatia, né? A gente percebeu muita falta de empatia recentemente aqui no nosso país também, né? As pessoas nessa situação, gente dançando com pessoas fazendo velório ao lado, etc. Mas ainda certamente teremos muito tempo para falar sobre tudo isso. Vivi, mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigado pelo bate-papo gostoso, genial aqui no nosso programa. Fique com Deus e até uma próxima, querida. Obrigada, Beto. Muito obrigada. Então agora é oficial, estamos de volta. É isso aí. Adorei. Muito obrigada mesmo. Valeu. Obrigado.